40ª edição do Cross Internacional das Amendoeiras em Flor, prova mítica do calendário nacional e internacional, e pela 9ª vez este ano a competição recebe a Taça dos Clubes Campeões Europeus de corta-mato. Vamos acompanhar primeiro as provas júniores e depois, naturalmente, também as provas séniores. A abrir o programa, Júniores Femininos. 54ª Taça dos Campeões Europeus de Cross, no conjunto da competição, neste caso menos edições para as júniores. Setor feminino a ter 3.770 metros de extensão, participação portuguesa a cargo da União Desportiva da Várzea, o clube da Associação de Atletismo do Porto, que de facto é o grande clube da formação do meio fundo dos escalões jovens em Portugal e tem dado muitos atletas de valia ao atletismo português, tanto agora como no passado. O Várzea não tinha, no entanto, grandes expectativas em relação ao resultado final. Esta prova que foi controlada rapidamente na frente pelas atletas turcas do Bursa Büyükşehir e do Fenerbahçe, as duas equipas da Turquia a estarem aqui representadas, também em força o Sparta da Dinamarca. Anna Mark-Helvig veio para o comando cedo na prova, a atleta dinamarquesa nascida em março de 2000, mantendo um ritmo interessante, perseguida pelas atletas turcas, fundamentalmente. Vemos ali a camisola típica do Fenerbahçe com riscas verticais amarelas e azuis, uma das mais conhecidas formações do desporto turco e também particularmente do futebol. E as amendoeiras em flor como pano de fundo importante num dia bonito para a corrida de longa distância, como quase sempre aqui nesta pista mítica das Azoteias, que já foi percorrida ao longo de anos e anos por muitíssimos atletas da mais alta estirpe mundial. Do ponto de vista das atletas portuguesas, Sara Duarte seria a melhor, ficando na 27ª posição. Depois Marta Silva foi 37ª, Catarina Ribeiro 47ª, 50ª Tatiana Costa, e já não contando para a formação, em termos de pontuação, já que pontuavam os 4 melhores, Joana Midão foi 54ª, Anabela Ribeiro 56ª. O Várzea ficou no 10º lugar da classificação coletiva, entre 12 equipas classificadas. Estamos agora perto da decisão da prova. Vemos Pinta Demirtas do Fenerbahçe, a mais baixinha, e a muito alta Anna Mark-Helvig, uma atleta prometedora, que já correu em 9 minutos 47,30 nos 3.000 metros, em termos de provas de pista. Helvig que acabaria mesmo por se manter na pressão até aos últimos momentos, para ganhar a prova com o mesmo tempo da atleta turca. Gülnaz Uskun do Büyükşehir foi terceira, Emine Akimbol do Fenerbahçe a quarta, Sophie Murphy do Dundrum da Irlanda ficou na 5ª posição. O Bursa Büyükşehir ganhou por equipas, somando 31 pontos, Fenerbahçe segundo, a 1 ponto apenas. Terceiro lugar para o Sparta, a equipa dinamarquesa teve 39 pontos. Lugar mais alto do pódio para Anna Mark-Helvig. Segundo lugar, Pinta Demirtas. Terceiro, Gülnaz Uskun. A seguir ao pódio individual, pódio coletivo, os atletas de rosa do Bursa Büyükşehir no lugar mais alto. A equipa é muito jovem, dentro das atletas que trouxemos, foi o lugar possível que nós já estávamos perspectivados a fazer. Esta é uma equipa muito jovem, o ano passado a Várzea foi campeã nacional, este ano o objetivo era mais participar e não tanto resultado. Era participar e dar um bocado de motivação aos jovens e dar competição internacional a elas, para elas crescerem a nível de atletas. E agora a oportunidade para escutarmos também Lara Ramos, organizador desde a primeira hora, desde 77, do Cross das Amendoeiras, que neste dia passava o testemunho ao novo presidente da Associação de Atletismo do Algarve, Jorge Candeias. Olha, evidentemente que sinto-me orgulhoso e ao mesmo tempo triste. Orgulhoso porque realmente, primeiro pela massa que está aqui a assistir ao cross, realmente há muita gente, e depois é a minha despedida, triste porque é a minha despedida das líderes do atletismo. Evidentemente que será o último que eu organizo, desde o primeiro até agora apenas falhei um, porque estava fora da associação, de resto foi sempre a organizar. Quer dizer, sinto-me um bocado nervoso, já digo, hoje é um dia especial para mim, mas de qualquer forma eu espero que essa nova direção continue a dar aquilo que todos os outros anteriores fizeram, é crescer mais o cross. E penso que a Federação, neste momento, nestes próximos 4 anos, tem uma palavra a dizer. Não se esqueça, porque comigo esqueceu-se do Algarve, mas espero que agora com o novo Presidente não se esqueça do Algarve, porque o Algarve deu e dará sempre muito ao atletismo nacional.
relembro à Federação que foi aqui que começou o grande boom do atletismo, com os grandes estágios, com o professor Jorge Lopes Marques, naquela altura presidente da Nações Geral dos Esportes, e espero que a Federação olhe com mais carinho para o Algarve, porque o Algarve deu muito à Federação, deu muito ao atletismo, e é aqui que eu quero frisar isso. Neste momento estou a ficar bem alegre, estou a ver uma moldura humana muito grande, é sinal que estamos a conseguir trazer as pessoas novamente para este cross, porque andava um bocado perdido em termos de participação das pessoas a verem. Neste momento estamos a conseguir e temos muitos mais, a nível nacional queremos concorrer a muitos eventos para o Algarve. O Algarve é, por si, já a natureza, o sol, e toda a gente gosta de vir ao Algarve e queremos divulgar também o atletismo através o turismo é bem importante para nós podermos divulgar o atletismo. E vamos já para a segunda prova do programa Júniores Masculinos, equipa nacional presente, o Sport Lisboa e Benfica. Júniores, setor masculino, a terem que percorrer 6.090 metros. Benfica a tentar uma posição próxima do pódio, o que se vem mostrando difícil de concretizar em matéria do meio fundo e fundo para os escalões jovens em Portugal. Rapidamente os atletas turcos a cercarem a frente da prova, mas também com muita luta por parte de Mário Garcia, do Playas de Castellón. A equipa espanhola fez de facto uma excelente prova, mais uma vez em disputa, neste caso comparativamente com o lado feminino, com a formação turca do Fenerbahçe Sport Kulübü, a famosa equipa da Turquia. Também o Daritza Belediyesi da Turquia presente nesta prova, como uma das equipas fundamentais, e igualmente o Sparta da Dinamarca a estar pelas posições da frente da competição. Da parte do Benfica, o melhor resultado acabaria por vir por Pedro Ferreira, que terminou no 19º lugar, com o tempo final de 20 minutos e 14 segundos. Miguel Mascarenhas foi 25º, 20 minutos e 31 segundos. Depois Isaac Nader, 32º, 20 minutos e 45 segundos, um segundo adiante de Luís Monteiro, que acabou no lugar imediato, portanto na posição número 33. Posição 50 para Leonardo Aniceto, com 21 minutos e 41 segundos. E finalmente Bernardo Aguiar, 62º, no fim da classificação, com 22 minutos e 27 segundos. Portanto, para essa presença em que os 4 primeiros pontuaram, a equipa benfiquista acabaria por ser a 6ª classificada, somando 109 pontos. 6ª classificada entre 14 equipas que concluíram a classificação coletiva. Na frente, o embate era apertado entre o Playas de Castellón e o Fenerbahçe, com uma vantagem muito clara em termos pontuais sobre a outra equipa da Turquia, Daritza Belediyesi, que lembramos que a pontuação mais baixa é aquela que decide o vencedor. Um atleta que chega na posição 1 marca 1 ponto, na posição 2, 2 pontos, assim sucessivamente. A soma mais baixa dita o resultado coletivo. Vemos o Fenerbahçe cercando a frente da prova. No entanto, acabaria por não ser suficiente, apesar de ter sido um homem do Fenerbahçe, um jovem atleta, Ramazan Barbaros, um prometedor meio fundista, sobretudo até hoje nas distâncias mais curtas, o vencedor da prova. Barbaros, nascido a 5 de janeiro de 1998, consequentemente a cumprir apenas o primeiro ano como júnior, terá outro pela frente nesta faixa etária. Vai estando aqui no controle do comando da competição, com o pelotão já todo esticado para a decisão final. Neste ano em que era ainda juvenil, em 2016, Barbaros correu em 1:49.07 na prova de 800 metros e também em muito prometedores 3:41.78 nos 1500. Entretanto, um atleta com um prognóstico interessante, este turco que aqui seguia atrás de Mário Garcia do Playas de Castellón, espanhol na luta pelo triunfo até a final. Foi de facto um embate muito interessante, mas seria mesmo o turco quem teria mais reservas nos momentos decisivos, face à boa luta do atleta espanhol. Barbaros a chegar à vitória com o tempo de 19 minutos e 10 segundos, o mesmo de Mário Garcia. Ömer Öti do Fenerbahçe foi terceiro com 19 minutos e 15 segundos. Quarto, Eshetu Worku, um etíope a correr pela equipa israelita do Asimtsa de Tel Aviv. Quarto lugar feito com o tempo de 19 minutos e 15 segundos igualmente, e numa prova muito equilibrada. Alexis Pelliu, do Clermont Atletismo Auvergne de França, terminou no quinto lugar com 19 minutos e 19 segundos. Como dissemos, Pedro Ferreira, o melhor português, o melhor dos atletas do Benfica, 19º, com 20 minutos e 14 segundos. Aqui o pódio, Ramazan Barbaros, no lugar mais alto, Mário Garcia e Ömer Öti. Em termos, de facto, de presenças, o Fenerbahçe ter mais do que os espanhóis, mas o Castellón ganharia a classificação coletiva, somando 33 pontos, adiante dos turcos, que tiveram 41 pontos, enquanto a outra equipa turca, o Daritza Belediyesi, fechava o pódio coletivo com 69 pontos. Aqui os atletas que constituíram as equipas que fecharam este pódio coletivo nos júniores.
A prestação foi positiva, acima de tudo porque o intuito dos jovens é terem um primeiro contacto. Nós já tivemos equipas presentes no pódio, era lógico que nós tínhamos essa expectativa. Isto é uma prova de corta-mato, não é uma prova tão linear que nós possamos prever um resultado ao início com a qualidade dos atletas que nós temos presentes. Mas pronto, o 6º lugar foi o que os jovens do Sporting Lisboa Benfica alcançaram, com todo o mérito, com muita entrega. Eu vi essa entrega até ao final, até ao último metro, e quando assim é, não há muito mais a pedir. Eu acho que temos que ser conscientes, temos que incentivar os jovens a continuarem em busca dos seus objetivos. Certamente para muitos deles, ou para eles todos, não era o resultado se calhar que tinham na expectativa, mas acho que acima de tudo é tirar esta lição, tirar experiência, tirar reflexões para o futuro e experiência acima de tudo para uma próxima participação que seja um pouco mais positiva do que esta foi. E agora também as declarações da campeã olímpica da maratona, Rosa Mota, também presente na edição de 2017 do Cross das Amendoeiras, recordando a sua passagem aqui há alguns anos atrás a correr. Olha, recordo como se fosse há poucos anos, e não há tantos como já passaram. Era um cross em que os melhores atletas portugueses, quer masculinos, quer femininos, estavam presentes, e tínhamos o prazer de ter todo o percurso cheinho de público, a acarinhar-nos, a correrem ao nosso lado. Era realmente uma manhã bem passada, e o público identificava-se com o cross e com os seus atletas. Era um cross que todos os atletas gostavam de participar, e principalmente os estrangeiros vinham para o cross e depois aproveitavam e ficavam aqui para saborear o nosso sol, que nesta altura do ano eles estão às vezes com temperaturas negativas nos países deles, e adoravam ficar aqui, não só pelo sol, mas também pela simpatia do povo português como os recebemos. Uma prova emblemática do atletismo nacional, continua a ser, mas quando ela de facto surgiu, nós aqui reuníamos de facto grandes atletas de caráter mundial. Agora nesse reúnem aqui bastantes bons atletas. Nós, Administração Pública Desportiva, penso, portanto eu não posso falar aqui por nome do Governo, mas penso também a sua intenção, como também a região de turismo do Algarve, a própria Câmara Municipal, como eu disse há pouco, a Federação de Atletismo e a Associação de Atletismo, claro, é evidente, essas são as principais dinamizadoras. Vamos com certeza fazer melhorar ainda este cross. Eu há pouco prestei ali também uma palavra de homenagem ao Sr. Professor Lara Ramos, que foi também um grande impulsionador, que foi um grande dinamizador, que nos momentos mais difíceis esteve sempre presente, e de facto o facto deste cross também se realizar há 40 anos, muito se deve à sua força e também ao seu empenho, à sua dedicação e à sua competência, claro. Também as declarações de Augusto Baganha, numa altura em que está tudo pronto para a partida da terceira prova do programa. Entramos já nos séniores femininos, prova que acabou por não contar com representação nacional, na medida em que o Sporting Lisboa e Benfica, campeão nacional, não apresentou a equipa. Prova feminina também com 6.090 metros, tal e qual como a júnior masculina, e essa ausência da equipa portuguesa do Benfica a ser muito notada. Ana Nunes Félix já não tinha participado no Campeonato Nacional de Estrada por se encontrar engripada, desta vez foi declarada lesionada em relação a esta competição, e Mónica Silva, num estando completamente recuperada também de uma lesão, acabou por tomar-se a decisão de não apresentar equipa, e em Portugal o país anfitrião não teve representação nesta prova sénior feminina, e ainda por cima, tendo em conta o nível exibido nas duas corridas principais, esta prova teve uma marca de muito grande superioridade pela qualidade em relação à prova masculina. De facto, grandes atletas internacionais estiveram envolvidas nesta prova, campeãs nacionais de cross, como o caso da Trias Gebra de Espanha, grandes atletas em pista, como Stephanie Tuel da Grã-Bretanha, hoje também uma excelente crosswoman, a antiga campeã mundial júnior, Özlem Kaya do Skudar, atleta turca, Ankuta Popotsel, que correu pelo Bilbao Atletismo,
atleta romena com múltiplas medalhas em termos internacionais e assim por diante, numa prova de facto de grande qualidade. Quem marcou sempre presença nos primeiros postos foi Irene Sheptai, a atleta do Escudar, que procurava aqui a sua terceira coroa europeia em termos de corta-mato, e uma atleta com grandes progressos no ano passado nas provas de pista. Obviamente ela, no atletismo global, corre pelo Quénia, aqui ao serviço desta equipa turca para efeitos do cross. Sheptai, que o ano passado, por exemplo, pulverizou o recorde pessoal dos 5.000 metros com 14:43:42 em Eugene, no meeting do Grande Prémio. Depois tinha feito em Palo Alto 31:15:38 aos 10.000 metros, portanto ao nível da Dulce Félix, por exemplo, ou da Sara Moreira, ao melhor nível, uma atleta dessa valia e certamente um trunfo importante, ela que aqui comandava a prova. Atletas da formação do Bilbao Atletismo também bem posicionadas, e outra equipa turca também a entrar na discussão, o Bursa de Büyükşehir. No entanto, teria forte luta da equipa britânica do Aldershot Farnham District, formação clássica para o domínio feminino na Grã-Bretanha no que respeita ao cross. Vemos aqui precisamente Stephanie Tuel à frente do pelotão, do lado direito do ecrã. Stephanie Tuel, que teve uma lesão gravíssima, a fratura de um tornozelo no início desta década, esteve para abandonar a carreira depois de ter sido campeã mundial júnior, face às africanas inclusive, em Bydgoszcz, em 2008, nos 1.500 metros. É precisamente Stephanie Tuel que nesta parte muito típica da pista das azoteias tenta seguir Irene Sheptai. O primeiro esticão da Sheptai levou apenas com ela e ainda a uma pequena distância a atleta da Grã-Bretanha, nascida em agosto de 1989, enquanto a Sheptai é mais jovem, nascida em abril de 1992. Lá atrás ficava a perseguição, com os atletas do Bilbao bem posicionadas. Mais para trás estavam Özlem Kaya do Escudar. Ankuta Popotsel corria pelo Bilbao, a atleta romena, que esteve presente nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, e aliás esteve presente também nos Jogos Olímpicos precedentes em Londres e em Pequim, sempre nos 3.000 metros obstáculos, tanto é que já foi campeã europeia de esperanças e tem de facto um grande palmarés com medalhas em vários campeonatos intermédios, como por exemplo nos Jogos da Francofonia. Por detrás da Popotsel vinha Louise Small da Grã-Bretanha, Anne-Emilie Müller da Dinamarca, uma jovem que cumpre a sua primeira temporada como sénior e que no ano passado, em dezembro, portanto mesmo no final do ano, foi segunda nos Campeonatos da Europa de Cross, nas juniores, depois de ter sido quinta no Campeonato Mundial, também nas juniores, na prova de 3.000 metros obstáculos. Uma atleta muitíssimo prometedora, acabaria por ficar em oitavo lugar, incidentalmente, diga-se, a Anne-Emilie Müller, e estava à frente de atletas como a Alemitou Bekele do Escudar, uma etíope, de Silvia Medagu e de Asli Shakir, e ainda mais para trás ficavam outras atletas de boa valia que não conseguiram entrar na principal disputa, como por exemplo Iris Fuentes Pila, que acabou na 16ª posição. Curiosamente também participou a grande marchadora checa Aneska Draotova, acabando no 37º lugar, como costuma fazer nas competições de cross em que está envolvido o seu clube. Entretanto, na frente, Irene Sheptai voltava a forçar a barra e desta vez conseguiu mesmo descolar de maneira definitiva a caminho da vitória neste cross europeu. Irene Sheptai, que foi sétima nos campeonatos mundiais de Pequim em 2015 na prova dos 5.000 metros, e também nesse mesmo ano, de 2015, acabou em sétimo lugar dos campeonatos mundiais de cross. Portanto, uma atleta francamente forte e de classe mundial, a escapar aqui ao serviço da sua equipa turca do Üsküdar Belediye, que viria a ganhar por equipas também esta competição. O segundo lugar viria para a espanhola Trias Gebre, espanhola de origem etíope, com um bom final. Gebre, que foi recentemente também sétima nos campeonatos da Europa de cross e está a atravessar um bom momento. Bom sprint final que permitiu à atleta espanhola ultrapassar Esma Aydemir do Bursa Büyükşehir, ficando esta na terceira posição. Depois o quarto lugar para Stephanie Tuel. Özlem Kaya foi quinta, sexta Ankuta Popotsel, sétima Louise Small, oitava Anne-Emilie Müller, nona Alemitou Bekele, décima Silvia Medagu. No centro do pódio, Irene Sheptai, à sua esquerda, temos a Esma Aydemir, Trias Gebre do lado direito da atleta vencedora. Por equipas, o triunfo sorriu à Turquia, mais uma vez, o Escudar Belediye terminou com 26 pontos na frente, segunda posição para o Bilbao Atletismo, com 36 pontos, terceiro lugar para o Aldershot, as britânicas somaram 43 pontos. E o Benfica, já sabe, não marcou presença. As explicações do treinador Rui Silva.
inscrevemos 6 atletas nas primeiras inscrições e mantivemos essas 6 atletas, 2 delas não foram aceites as suas inscrições, ficámos com 4 elementos, destes 4 elementos já desde esse período a Dulce tem-se vindo a confrontar e a manter os seus problemas físicos que a atormentaram logo nessa altura, e tentou-se até à última hora que ela recuperasse. Ela queria efetivamente participar, mas por precaução, de certa forma, foi aconselhada a não o fazer, não comprometendo também a sua carreira, que também temos que pensar nela. Visto isto, o Sporting Benfica com 3 elementos não se pode apresentar, acabámos por não ter equipa, mas que a nossa expectativa era muito positiva. No ano passado a equipa foi terceira, numas condições completamente adversas, neve, frio. Este ano só tínhamos uma imagem, que era lutar pela vitória e alcançar essa vitória, porque tínhamos todas as possibilidades com a equipa que nós tínhamos com inicial. Não foi possível, mas eu penso que o projeto vai continuar e vamos continuar a contar com os atletas, e como é da Panágio, não perdemos uma batalha, mas não perdemos a guerra, e vamos continuar. E na reportagem, a oportunidade para escutarmos também Desidério Silva, Presidente da Região de Turismo do Algarve, e Carlos Silva e Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Albufeira. Esta é daquelas coisas, digamos, que nós conseguimos sempre ter connosco, porque foi uma intervenção muito direta para a concretização desta pista e para que a renovação do cross se confirmasse em Albufeira, e portanto a história é uma história de muitos campeões, de muitas ligações, de trazer aqui o Campeonato da Europa de feminino, e portanto digamos que é uma história muito forte, e este cross e estas amendoeiras claramente são do melhor que existe em termos nacionais para aquilo que é a prática do atletismo, não só pela visibilidade que representa, mas também por aquilo que é aliciente para as crianças e para os jovens no sentido do desporto. E portanto acho que estamos todos de parabéns, e Albufeira orgulha-se com certeza, e o Algarve, de ter aqui uma infraestrutura como esta para a prática desta modalidade que tantas alegrias tem dado aos portugueses. Bem, isto é sempre uma festa ao desporto. Não só pelo exemplo de grandes atletas que têm passado por aqui, pela competição que isto envolve, o espírito de competitividade, mas também é uma festa, é uma alegria, e para a Albufeira e para o Algarve e para Portugal é um elogio ao atletismo, que é um desporto no qual temos pergaminhos. Temos aí a Rosa Mota, o Carlos Lopes, que nos orgulham muito, nos orgulharam bastante pelos seus feitos, mas acima de tudo pelas pessoas que são, e isso é um exemplo para todos os jovens e para os mais velhos também. É um exemplo para todos nós, que o desporto é fundamental na educação e numa sociedade, para que a sociedade possa ser feliz e bem disposta, porque isto também representa a saúde, e portanto temos que andar sempre neste caminho. E vamos então para a última prova do programa, 40ª edição do Cross Internacional das Amendoeiras em Flor. Em simultâneo, Taça dos Clubes Campeões Europeus de corta-mato. Agora, a prova de séniores masculinos. Representação nacional a cargo do Sporting Clube de Portugal. A equipa do Sporting tentava voltar a um pódio numa Taça dos Campeões Europeus de Cross, que tanta glória deu ao clube ao longo de décadas anteriores. O Sporting foi 14 vezes campeão europeu de Cross no passado, em tempos gloriosos, quando tinha homens como Carlos Lopes e Fernando Mamed e os irmãos Castro mais tarde nas suas equipas. Para só falar destes, acabou por 5 vezes na segunda posição, mas os tempos são outros. Muita ausência do Sporting durante anos a fio, e agora uma aposta mais recente a formar de novo uma equipa de cross com aspirações. Aliás, essas aspirações eram confirmadas pela presença logo na frente de Rabah Aboud, um excelente atleta argelino contratado recentemente com função específica de vir a este cross europeu. Aboud, que estava logo adiante de praticamente toda a equipa leonina, que incluía o Rui Teixeira, Licínio Pimentel, António Silva, Pedro Ribeiro e Helder Santos, para além do atleta argelino. Portanto, uma equipa de facto com um resultado previsivelmente bastante compacto na frente da prova, se bem que a luta, movida pelas formações turca e espanhola, fosse sempre previsivelmente bastante dura para poder lidar com ela. Aqui neste momento, num comando do parcial, o número 128 do Istanbul BBSK, Bekir Karael, mas Rabah Aboud logo a controlar todos os movimentos na frente da prova, numa altura em que andou também pela parte fronteira da competição
o recordista espanhol dos 5.000 metros, Alemayehu Bezabé, atleta de origem etíope, que já correu em 12 minutos e 57 segundos, de facto, em termos técnicos, o mais cotado de todos os atletas presentes nesta prova, só que resultados antigos não ganham competições, como ficou rapidamente provado, e Alemayehu Bezabé acabaria por cair nesta classificação até ao 24º lugar. De facto, um resultado muito fraco do atleta espanhol. Quanto às possibilidades do Sporting, obviamente que Lara Ramos, que ao longo de anos e anos a fio tanto fez pelo Algarve, pelo atletismo do Algarve e pelo atletismo português, gostaria muito de ver uma equipa portuguesa no lugar mais alto do pódio. A ver, vamos se seria possível ou não a concretização desse sonho por parte de um homem que foi o grande obreiro do Cross das Amendoeiras, uma das provas mais importantes de todo o calendário atlético português ao longo de anos e anos, e que trouxe a estas pistas do Algarve, pistas de cross, obviamente, melhores atletas mundiais em várias disciplinas do meio fundo e fundo, alguns dos quais portugueses, como foi o caso de Rosa Mota, aqui presente, e que também deu a sua opinião sobre este evento. Pelotão a esticar de forma total, Rabah Abou a ficar aqui pela frente. O Sporting mantinha-se unido. Licínio Pimentel, um veterano que continua uma carreira a espaços, com tempo de exposição mediática, e ficando como o melhor dos sportinguistas na companhia de Rui Teixeira. Hélder Santos viria a perder um pouco o contacto com o grupo da frente da equipa do Sporting. O mesmo acontecendo com Pedro Ribeiro. Ficaram mais para diante, bastante atrasados esses atletas, mas o Sporting mantinha-se na luta pelo triunfo individual através do argelino Rabah Abou, nascido em janeiro de 1981, como vemos, portanto, um atleta bastante veterano e que, ao seu melhor, já conseguiu grandes resultados em pista, nomeadamente do seu recorde nos 5.000 metros de 13 minutos 19 segundos exatos, feito no Rio de Janeiro em julho de 2011. Mas um atleta com boa ponta final de velocidade que ia aqui comandando, adiante de Ayrad Lamdassem, que já conquistou também ele próprio várias medalhas em termos de campeonatos da Europa de cross, ex-marroquino, residente durante muitos anos em Espanha, e que precisamente aqui no Algarve conseguiu a sua primeira medalha europeia em cross no ano de 2010, o ano em que Youssef El Khalai também ficou no pódio e em que Jéssica Augusto, no lado feminino, se sagrou campeã europeia da corrida campestre, como é, de forma muito engraçada, designado o cross pelos italianos. Aliás, uma designação perfeitamente adequada ao tipo de prova que temos cada vez mais sediada em circuitos planos e rápidos, como é, hoje por hoje, este aqui das Azoteias. Ainda pela frente da prova estava o atleta turco Bekir Karayel, com Rabah Abou colado. Rabah Abou, que entretanto em termos de campeonatos mundiais de cross, conseguiu a 11ª posição na edição de Bidgosh em 2013. Para um atleta fora do Quénia, da Etiópia ou da Eritreia, tratou-se de facto de um grande resultado. Ele que também esteve nos Jogos Olímpicos em Londres, neste caso na prova dos 5.000 metros, que era à altura a sua melhor prova, e no fundo em termos técnicos é a sua melhor prova, acabando em 14º lugar. Este atleta que vemos aqui, na frente da prova, boa estampa física, comandando a competição e mostrando que estava no Algarve para ganhar pelo seu novo clube, o Sporting Clube de Portugal. Pelo lado direito, a surgir entretanto Yaman Eberan Kripa de Itália, o antigo campeão europeu júnior de cross, ele que esteve mais uma vez também em evidência nestes últimos europeus em Chiaia, Itália, na Sardenha, em dezembro, onde alcançou o 3º lugar na categoria de sub-23, Kripa de cor púrpura, a chegar-se à frente da competição e a desaparecer de forma quase definitiva o Bekir Karayel, que marcou o ritmo durante os primeiros momentos e que viria depois a cair para o 15º lugar. Em termos de queda de posição, e por falar nisso, Pedro Ribeiro ia-se afastando das contas para a equipa do Sporting, vindo a terminar no 48º lugar, o marido de Sara Moreira. Depois Hélder Santos, uma nova aposta do Sporting para a temporada presente, 2016-2017, sobretudo para a estrada e para o cross, ficaria ainda mais para trás, num resultado que de facto não foi famoso para ele. 65º posto para Hélder Santos, ele que recentemente havia sido 10º no Campeonato Nacional de Estrada em Lisboa, e aqui nesta mesma pista, nas Azoteias, praticamente há um ano, por 8º no Campeonato Nacional de Cross Longo. Um cross longo que também, na altura, envolveu outros atletas sportinguistas aqui posicionados, numa vitória surpreendente de Nelson Cruz. Rui Teixeira tentava o seu primeiro título no cross longo, acabou na 3ª posição. Depois Rui Teixeira, nos recentes Campeonatos Nacionais de Estrada, ficou na 8ª posição. Licínio Pimentel foi aqui há um ano 6º no Campeonato Nacional de Cross Longo, no dia desse triunfo extraordinário de Nelson Cruz. Estes eram os sportinguistas que estavam mais bem posicionados atrás do Rabah Abou para a contagem de pontos para a formação leonina.
Ficava, entretanto, um grupo de 4 atletas na frente. O Carael ia perdendo posições. Rabah Aboud mantinha o andamento no comando, o atleta do Sporting. Depois Ayad Lamdassam vinha logo por trás. Yamane Kripa colava igualmente. E começava a descolar só aqui Ramazan Özdemir, o atleta do Istambul, atleta turco, nascido em julho de 1991, portanto 10 anos mais novo do que Lamdassam e do que Aboud. No entanto, 5 anos menos novo do que o italiano Kripa, um jovem que fez 20 anos em 15 de outubro passado. Os restantes atletas do Sporting, que eram supostos contarem para a classificação coletiva, entretanto mantinham expectativas elevadas. Grande equilíbrio pontual, virtual existente nesta altura da competição entre o Istambul e o Sporting, com os espanhóis do atletismo Bikila quedarem-se na terceira posição, mas bastante mais para trás, e de resto com alguma pressão por parte dos franceses do Alès Cévennes. E posições nesta fase entre o 10º e o 20º lugar para Licínio Pimentel, Rui Teixeira e António Silva. Portanto, os atletas supostos fecharem a formação do Sporting como os 4 primeiros da formação leonina a contarem para a pontuação. Mais para trás ficavam, como dissemos, Pedro Ribeiro e Hélder Santos. Luta muito equilibrada, Kripa à defesa, no que respeita à disputa individual do triunfo. Rabah Aboud sempre no comando, felizmente para ele que não havia muito vento nas azoteias. Há sempre algum, já que esta pista é bastante descoberta, mas as condições não eram muito difíceis, não dificultando demasiado a progressão de um homem que ia na frente, desbravando caminho para os seus companheiros ocasionais de competição. Aboud, que de resto esteve recentemente em Espanha, no cross de El Goibar, onde foi 11º, atrás do Ayad Lamdassam, que na altura acabou na 9ª posição. Lamdassam terminou no 7º lugar no Campeonato da Europa em Kia, no cross em dezembro passado. Portanto, um atleta em bastante boa forma, embora não a melhor da sua carreira, de toda a sua condição. Ramazan Özdemir, o homem que vinha aqui de amarelo na frente, o atleta turco, é um atleta com boa valia nas distâncias mais curtas. Tem um recorde pessoal de 3:41,24 em 1500 metros e melhora um pouco em pista coberta, mas nas distâncias mais longas, até hoje, não tem registros, de facto, de relevo internacional. E esta prova acabaria por ter 9.730 metros de extensão. No entanto, o turco defendeu-se bem neste contexto perante atletas com provas mais dadas nas distâncias clássicas ou em cross, nomeadamente. A 5ª posição, entretanto, vinha com alguma surpresa para Matthias Kibort do Basileia. E depois o nível de atletas atrás do 5º era, de facto, bem diferente daquele que tínhamos na frente da prova, com os melhores valores, potencialmente, a ditarem cartas. De resto, dentre os atletas de grande valia internacional, Abdelaziz Merzouki, espanhol, era um dos atrasados, acabando em 19º lugar. Na parte final da prova, entretanto, Yamane Beran Kripa, o italiano, acabou por escapar. Atleta que se dá muito bem no cross, mas também em pista tem resultados interessantes. Ele fez, por exemplo, nesta época de 2016, um recorde pessoal de 13:36,65 em 5.000 metros. E é um atleta que se vai estreando com interesse em provas de estrada, de 10 km, conseguiu 29 minutos e 5 segundos no ano de 2015. Kripa, no entanto, muito visto em cross, escapava à entrada da última volta para ir ganhando uma vantagem sensível sobre toda a concorrência. Licínio Pimentel a passar aqui como segundo sportinguista, depois Rui Teixeira, entrada para esta última volta da competição. Tudo em aberto em termos de classificação coletiva, mas os turcos a ganharem alguma vantagem, que não era totalmente esclarecedora, mas alguma vantagem importante, enquanto Rabah Aboud mantinha no 2º lugar a perseguição à frente, mas sem reais hipóteses de apanhar o Yamane Beran Kripa, este italiano que também prefaciou, há alguns anos atrás, uma aposta nos transalpinos em atletas originários de África, alguns já nascidos em território italiano. Kripa, de facto, com um palmarés muito interessante no que respeita às provas disputadas na faixa etária dos júniores. Ele foi, de resto, 6º nos campeonatos mundiais juvenis em Donetsk no ano de 2013, em 1500 metros, 10º nos mundiais júniores de Eugene, nos Estados Unidos, em 2014, também nos 1500 metros, e campeonatos do mundo de cross. Ele foi 20º na edição de 2015 em Guyang, ainda nos júniores. Claro que, em termos europeus, foi campeão, e isto mostra bem a diferença que há no cross hoje em dia entre a Europa e a África, o que levou, de resto, à criação dos campeonatos do velho continente a partir de 1994, no mês de dezembro de cada ano civil. Imagem esta muito interessante. Temos Kripa com uma vantagem larga sobre a Aboud, evidentemente que sempre sob a mira do atleta argelino
em representação do Sporting, mas sem reais hipóteses de o resultado final de vir a ser invertido. Lá atrás tudo se jogava para a pontuação coletiva. Importante também a ação de António Silva não perder muito terreno e sobretudo posições, já que aqui contam as posições e menos o tempo final com que elas são obtidas. Era importante António Silva, que vemos nas imagens, não perder de facto muitos lugares para os seus melhores colegas de equipa, que se mantinham Licínio Pimentel e Rui Teixeira. Queria para descrevendo esta curva a caminho da reta final, o atleta do Fiamme de Ouro de Padova, uma equipa muito famosa no atletismo italiano e não forçosamente apenas no cross, no entanto não teria hipótese de entrar na disputa da classificação coletiva, na qual, no entanto, 21 equipas se classificaram. Momentos decisivos das duas vertentes mais importantes desta corrida, a prova individual já garantida, a disputa coletiva prestes a finalizar-se. A equipa do Sporting esteve em muito bom plano, diga-se de passagem, não tendo tido uma atuação teoricamente ótima, já que os seus melhores atletas perderam para alguns que estavam claramente em condições normais ao seu alcance. No entanto, a equipa portuguesa voltou aos pódios 19 anos depois, uma eternidade de tempo depois de conseguir regressar ao pódio em Taça dos Campeões Europeus. Kripa, grande vencedor, 30 minutos e 4 segundos. Rabah Aboud do Sporting Clube de Portugal, atleta argelino, foi segundo com 30 minutos e 13 segundos. Ayad Lamdassem, o antigo marroquino, agora desde há muito espanhol, a finalizar na terceira posição, muitíssimo longe da frente, mais de 20 segundos da frente da competição. Terceiro lugar com 30 minutos e 32 segundos, adiante de Ramazan Özdemir. Depois o quinto lugar para Matias Kiburz do Basileia e agora a chegada de Licínio Pimentel em 12º lugar. Licínio que termina com 30 minutos e 45 segundos. Entre Licínio Pimentel e Rui Teixeira intrometeu-se Amat Abdou Daoui do Tour de França. Rui Teixeira foi 14º e depois António Silva terminou na 17ª posição. Rui Teixeira fez 30 minutos e 56 segundos, António Silva 31,04. O Sporting fechava aqui a equipa com 45 pontos, ficando na segunda posição. Pódio masculino, Imane Beran Kripa no lugar mais alto do pódio, Rabah Aboud, excelente segunda posição para a equipa do Sporting. Terceiro lugar para Ayad Lamdassem. Por equipas, o Istanbul BBSK triunfou com 37 pontos. Sporting de regresso aos pódios, 45 pontos, vice-campeão da Europa, neste caso, portanto, pela sexta vez. E, finalmente, o atletismo Bikila de Espanha, terceiro, com 76 pontos. Estar aqui 19 anos depois, conseguir chegar ao pódio era um dos nossos objetivos, mas com a noção de que ia ser complicado. Os atletas cumpriram tudo aquilo que lhes foi transmitido ou pedido e que eles nos prometeram que iam fazer e fizeram, correram com muita dignidade. Tivemos que ultrapassar nos últimos dias duas situações que nos privaram de dois atletas, mas que aquilo que eu lhes pedi foi para que os que iam correr corressem um bocadinho mais por aqueles que não puderam correr, e assim fizeram. É um segundo lugar e um regresso ao pódio numa Taça dos Campeões Europeus que o professor Muniz Pereira merece que lhe seja dedicado e, portanto, estamos muito satisfeitos com a prestação de hoje. 19 anos depois, o Sporting voltar aos pódios e aos grandes palcos do atletismo europeu é com muita felicidade, e eu fazer parte desta história, eu e os meus colegas. Isto é uma vitória para nós, é uma vitória não só dos que estão aqui presentes, mas dos que ficaram em casa e de todos aqueles que contribuíram para nós estarmos aqui presentes. É com muita felicidade que estamos aqui, vamos festejar, mas com calma, porque amanhã temos que continuar o trabalho, porque novos objetivos vêm aí e nós queremos estar preparados para eles. E assim foi a reportagem da 40ª edição do Cross Internacional das Amendoeiras em Flor. Este ano a competição voltou a receber a Taça dos Clubes Campeões Europeus de Corta-Mato.